2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, que diz assim, amém? Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifesto a Deus, e espero que na vossa consciência sejamos também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos a ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morrerão. E ele morreu por todos, para que todos os vivem, não viva mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos, segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O ministério da reconciliação, né? Quando o apóstolo Paulo diz que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aleluia, a vida que vivia eu na carne, não vivo mais. Aquilo que eu fazia antes de conhecer a Cristo, não faço mais. Porque agora eu tenho que viver em espírito, né? Se eu mentia, não minto mais. Se eu roubava, não roubo mais. Se eu me drogava, não me drogo mais. E para que isso venha se manter na nossa vida, nós precisamos ter fé, né? Consistência naquilo que acreditamos. A fé é aquilo que acreditamos. 1 mais 1 são 2. Hoje, 1 mais 1 são 2. Amanhã, 1 mais 1 são 2. E depois da manhã, 1 mais 1 é 2. E vai permanecer sempre 1 mais 1 são 2. Certo? Então, isso é certeza. É certeza que há um Deus no céu, aleluia, que entra na vida do ser humano, tira ele lá do lamaçal do pecado, coloca ele como um príncipe, lava de todo lodo, de todo pecado, para que vivamos em, aleluia, em espírito. Não vivamos só na carne, porque se depender de mim e de você, a gente é pecador. Aleluia. A gente luta todos os dias, a luta é diária. A luta é diária. E precisamos, aleluia, conhecer o Deus que servimos, acreditarmos nele, aleluia, que não vivemos de momento ou de emoção, que ele permanece lá, ele é imutável, ele não muda. O que ele sente por nós, o amor por nós, aleluia, não muda, ele é fiel. Não vivamos de emoção, porque vivamos com a certeza de que o Senhor está lá. Com fé de que veremos ele na glória. De que a promessa dele, aleluia, que ele iria preparar morada para vir nos buscar. Amém. Aleluia, a certeza de que há um Deus. Porque as pessoas querem viver, aleluia, pelo que sente. Se eu vivo pelo que sinto, eu vou fracassar, eu vou fraquejar. Se hoje eu sinto alegre, eu vou adorar ao Senhor. Se hoje eu sinto triste, eu não vou à casa do Senhor. Quem depende do Senhor somos nós. Quem é feito de carne somos nós. Aleluia. Foi anteontem, nós conhecemos um rapaz, já conhecíamos de falar, de ouvir falar. Conhecemos um rapaz que, quando ele começou a contar, ele falou assim, eu não aguento o que vocês aguentam. Eu não vou fazer o que vocês fazem. Falei, não, mas o Senhor ele não obriga ninguém a fazer nada. O Senhor não obriga, o Senhor é tão educado, tão gentil. O Senhor nos ama tanto que Ele nos dá a liberdade de escolhermos se queremos ou não servir a Ele. Ele nem aceita. Se você não tiver com o coração contrito e aquebrantado para servir, porque nós fomos chamados para servir.
Nós não fomos chamados para reinar com riquezas da terra. Nós fomos chamados para morar numa mansão celestial. Isso aqui é passageiro. O fruto do nosso trabalho, a Bíblia diz que com o fruto do nosso trabalho a gente comerá. Claramente a Bíblia diz, quem não trabalha não come. Então, para você colher as coisas dessa terra material, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que se esforçar. Aleluia, fazendo a sua parte que o Senhor fará dele. Então, ele começou a falar que não queria isso para a vida dele, porque ele se dedicou, a mocidade dele toda à igreja. Deus não está aqui como barganha. Jesus não é banana podre na feira que você vai querer empurrar para a pessoa levar. Jesus é precioso. Jesus, quando ele entra, o pecado sai. Quando Jesus entra, a enfermidade vai embora. Deus cura, salva, liberta e nos leva para a glória. E ele começou a falar, e o que dava para entender era que ele foi magoado pela igreja. Aleluia. Jesus veio nessa terra como homem. Foi crucificado numa cruz, cuspido. Foi se comparado a um ladrão. Quem somos nós? E eu falei para ele, nós somos vaso na mão do olheiro. Eu sou de Jesus, ele é o nosso dono. Eu falei para ele, e eu ainda não estava entendendo que o problema dele não é com pessoas, não é com a igreja, o problema dele é com ele. Porque ele quer contender com Deus. Aleluia, Deus ele é inquestionável. Até o não de Deus é o melhor para a nossa vida. Então, quando Paulo declarou aqui que quando Cristo Jesus entra na nossa vida e nós somos nova criatura, aleluia, foi uma decisão que nós temos que tomar. Não é uma imposição de Cristo para a nossa vida. Ele morreu por mim e por você. Você quer dar valor? Aleluia. Quantos filhos não dão valor, não honram pai e mãe? Da mesma forma é o Senhor, porque as coisas da terra são comparadas às coisas do céu. E eu falei para ele, meu filho, você é um pedaço de barro. Do pó você veio, do pó você vai retornar. Aleluia, eu estava já entrando. Eu acho tão absurdo o ser humano, ele estava se comparando ao Senhor. Quem é ele para se comparar ao Senhor? Então eu não acredito sinceramente que uma pessoa dessa teve um encontro com o Senhor. Porque Deus ele não trabalha com barganha. Ah, eu vou servir a Jesus porque Jesus vai me dar isso, porque Jesus vai me dar aquilo. Tudo que Deus me deu, eu sou muito grata. Eu falei 7 vezes, nós quebramos 7 vezes, nós estivemos no auge, nós estivemos no fundo do poço. Mas aonde quer que nós estávamos, o Senhor estava conosco. Foi quando a gente se conheceu, foi quando Deus nos apresentou, foi quando Deus uniu os nossos propósitos, foi quando Deus uniu as nossas vidas, foi quando Deus determinou que seríamos uma só carne, que Ele seria meu esposo, que eu seria adjuntora, foi quando Deus confirmou, foi quando Deus me arrancou da lama, foi quando Deus me deu uma nova vida, colocou um novo cântico na minha boca. Esse momento é um momento de maior gratidão, porque da onde o Senhor nos tirou, só Ele poderia nos tirar. Aleluia. E tinha muita gente orando, tanto pela minha vida, quanto pela vida dele. E na verdade, Deus ele já tinha preparado tudo. Deus ele sempre vai dando oportunidades para a gente estar na presença dele. Não pensa que, fulano, não. Todas as pessoas, ninguém vai descer a sepultura se não tiver a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, mas muitos não querem, muitos rejeitam. E louvado seja o nome do Senhor, porque Ele sabe todas as coisas. E aquele menino, ele me deixou muito triste. E cada palavra que eu disse a ele ali, eu não me arrependo, porque ele tinha que ouvir. Ele precisa de alguém, aleluia, com muita coragem, para dizer realmente tudo aquilo que ele precisa ouvir. E Deus levou ele até aquele lugar que nós estávamos, e foi mais uma vez dado uma oportunidade para ele. A gente não sabia nada da vida dele, mas Jesus sabia. Jesus sabe o que passa no coração, porque Ele sonda o coração. Aleluia, Ele sonda a mente. Então o Senhor,
Ele estava conosco no momento que meu filho nasceu morto. Ele ressuscitou. Mas se não ressuscitasse, continuava sendo Deus. Ressuscitou, nos agraciou com a presença do Pedro na nossa vida. Depois o Senhor, uma vida com Jesus, é uma vida regrada de milagres, é uma vida regrada de bênção, de aprendizagem, de crescimento. Mas é uma luta diária, é uma luta constante. Precisamos lutar. O maior inimigo de nós mesmos, nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós mesmos, a nossa própria carne. Jesus estava conosco quando meu filho foi para a UTI, quando ele retornou da UTI. Jesus estava conosco quando precisamos fazer uma cirurgia. Jesus estava conosco quando tivemos um diagnóstico de câncer. E Jesus vem dando da vitória, vem dando vitória. Amém. Mas se ele não der, ele não vai deixar de ser Jesus por isso. E quando eu cheguei para minha irmã e falei assim, olha, o diagnóstico é esse. Eu já tinha ficado triste, porque nós somos humanos. O meu emocional já tinha despejado o meu emocional, porque a gente tem o nosso momento, mas a gente tem que ter razão. Porque viver na palavra de Deus, você tem que ter equilíbrio. Os frutos do Espírito precisam estar com você, porque você sabe com quem está com você. É na peleja, na vitória, é na tribulação. E a minha irmã falou assim, não, eu não aceito isso. Não aceito tanta gente ruim, eu não aceito isso. Eu falei assim, pois eu aceito tudo que Deus me dá. E se ele achar que ele tem que me preparar para me levar, que seja feita a vontade dele. A minha é ficar porque eu quero criar meu filho. Eu não tinha nem a Maria. E nas minhas orações eu falava, Senhor. E Deus se calava e eu falava, Senhor, o Senhor vai me levar, Senhor está me preparando para me levar. Queria tanto criar meu filho. E eu pensava muito no meu filho. E eu falava assim, e as promessas, Senhor? E as promessas que tem para ser cumprida? E a minha filha? E para a honra e glória do Senhor Jesus, as promessas têm se cumprido nas nossas vidas. Aleluia, Ele tem nos acompanhado, sempre. E a oração, eu quero falar para você nessa noite, que a oração do justo, ela pode muito os seus efeitos. Aleluia, a gente ganha na persistência. Aleluia, a gente ganha porque a gente fala, ó Senhor, a gente está aqui, ó. A gente está aqui, Senhor, olha para nós. Senhor, nós somos totalmente dependentes de Ti. Aleluia. O mundo pode rejeitar, mas a gente não. A gente tem que compreender que tudo que o Senhor nos dá é para a honra e glória do nome dEle. Amém. E o Senhor, Ele não dá nada para mim e para você que não possamos suportar. Tudo aquilo que Ele bota nas suas mãos, faça com zelo, faça com amor. Porque não é para o pastor, porque não é para a irmã, porque não é para membro, porque não é para o Senhor. As almas são dEle, todos são dEle. Aleluia. E eu agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus.